Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou passar uma sacada para vocês, tá, pessoal? Como criar um público no Audience Insights, como vocês vão segmentar o seu público para tal produto, né? Então, isso eu acredito que seja o fator mais importante na hora de subir uma campanha no Facebook. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui rapidinho, você vai entender o porquê. Você tem uma bola de futebol, né? E você precisa vender ela. Para quem que você vai vender? Você vai vender para mulheres, já mães, né? Você vai vender para mães de uma idade de, sei lá, de 30 a 40 anos, ou você vai vender para homens mais jovens, né? Entre 15 a 25 anos, vamos colocar assim. Quem que você acha que vai comprar mais? Eu acho que vai ser os homens. Agora, imagina você criar uma campanha divulgando essa bola, direcionando para mulheres de 30 a 40 anos e para homens da mesma idade. Você vai jogar dinheiro fora, porque você vai gastar um dinheiro, parte do seu dinheiro você vai gastar mostrando o seu produto para essas mulheres. Então por isso que a segmentação do público no Facebook é tão importante. Eu acho que é o fator mais importante na hora que a gente quer conversão, que a gente quer vender. Então hoje eu vou ensinar vocês a criar um público, segmentar um público no Facebook através do interesse, né? Aqui eu já estou na página do Audience Insights. Isso aqui, quando você entra na página do Audience Insights, já aparece essa telinha. Eu gosto de clicar sempre aqui em todos do Facebook, tá? Para você que não sabe acessar essa ferramenta, é bem simples. Quando você clica no seu gerenciador de negócios, vai ter aqui um menuzinho aqui em cima, ó. É simples, você vem aqui, ó, todas as ferramentas e informações do público, tá? Vai cair direto naquela página que eu mostrei, que tem o formuláriozinho lá pra gente clicar. Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a localização. Eu não vou deixar nos Estados Unidos porque eu vou vender para pessoas do Brasil, tá? Então eu venho aqui e troco para pessoas do Brasil. Bom, eu vou criar um público para bateria, tá? Não, mentira, eu vou criar um público para relacionamento, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Deixa eu pensar. Vou colocar todos os interesses que eu acho que tem que está relacionado, né? Então a pessoa quer aumentar a autoestima dela, ela quer, deixa eu ver, tem umas sugestões aqui, ó, encontros, então aqui, ó, a gente vai colocando para todos os interesses que a gente acha que o nosso público tem. Então, se eu quero vender um público para um público de relacionamento, o que a gente sabe desse público? Elas querem aumentar a autoestima, a autoconfiança. Elas querem aumentar a autoconfiança, querem aumentar os encontros, né? Como conquistar um homem, né? Então a gente vai colocando tudo isso aqui. A gente vai segmentar, ó, vocês podem ver que dos interesses que eu selecionei aqui, ó, 65% são mulheres, tá? Então a gente já consegue ter uma noção aqui de para onde a gente vai segmentar o nosso público. Então o sexo eu vou selecionar mulheres, tá?
E aqui, ó, a gente pode ver a idade. As idades maiores que procuram isso é de 18 anos a 44 anos. Só que uma pessoa de 18 anos, ela não tem dinheiro suficiente ainda para comprar, né? Muitas vezes são estudantes, não trabalham, acabaram de se formar no ensino médio. Então eu não vou colocar de 18 anos, tá? Eu vou colocar aqui uns 25 anos. A pessoa já se formou na faculdade, já está mais tranquila com isso. E vou deixar aqui, ó, apenas até 44 anos, tá? Vocês me desculpem se tiver barulho aqui no vídeo. Tá tendo uma construção aqui do lado de casa e fica toda hora martelando. Desculpa, viu? Então voltando aqui, ó, a gente já segmentou para mulheres, idade de 25 a 44 anos, que estejam interessadas em encontros, autoconfiança, autoestima, como conquistar um homem, tá? Então agora a gente vai vir aqui, ó, em avançado. Aqui o que a gente vai ver? O relacionamento, ó. Então a maioria delas já ainda estão solteiras. Então vou segmentar para solteira. Casadas também, tá? Mas eu não vou colocar para casadas, eu vou colocar que elas estão à procura de um relacionamento sério e solteiras. Então eu vou vir aqui e selecionar esses dois. Interessados, elas estão interessadas em homens, tá? Então que eu vou deixar todos por enquanto, que vai ficar carregando, vai demorar pra caramba. Depois eu altero isso aqui. O idioma, não precisa colocar. Se você for divulgar algum produto que seja de idioma, alguma coisa assim, você pode estar colocando sim. Mas eu não vou colocar nada aqui, tá? Deixa eu ver. Acontecimentos. Não vou precisar colocar nada aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Então o que a gente vai ver agora? A gente vem aqui, ó, em curtidas na página. Porque aqui, ó, Solteirar, Caio César, CTI, esse cara aqui é incrível. Os produtos dele tem vários infoprodutos no mercado, tá? E que falam sobre relacionamento. Inclusive um deles foi best-seller, bem legal mesmo. Então aqui a gente pode ver que o nosso público está bem segmentado para relacionamento, né? Então eu acho que é o caminho certo que a gente está. Só que tem o seguinte, a gente precisa segmentar mais o nosso público. Porque olha isso aqui, ó, de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas ativas. A gente não quer isso, a gente precisa deixar o nosso público mais específico. Por quê? Porque dessas 2 milhões e 2,5 milhões de pessoas, muitas delas não estão totalmente interessadas no nosso produto. A gente precisa deixar mais direcionado possível. Porque, ó, aquela história da bola de futebol. Se a gente segmentar o nosso público para mulheres, a gente não vai vender, não é verdade? Mulheres mais velhas, entre aspas, né, que provavelmente não vão jogar bola, que já são mães e tal, precisam cuidar dos filhos, de casa, trabalhar, fica complicado, então elas não vão comprar a nossa bola. E dessas 2 milhões aqui, a 2 milhões e meio de pessoas, ainda tem muitas pessoas que não comprariam o nosso produto, né? Então a gente tem que deixar o máximo possível segmentado para a gente vender o nosso produto, certo? Então aqui, ó, eu vou procurar mais coisas que eu possa fazer o nosso público estar bem segmentadinho para estar vendendo melhor. Então aqui eu vou procurar mais coisa, ó. Comportamento, deixa eu ver. Não, aqui não tem nada para colocar. E ó, aqui eu já vou aproveitar para mostrar para vocês. Se você vai divulgar algum produto de marketing digital, alguma coisa assim, ó,
Aqui tem administradores de página do Face, criadores de eventos, qual navegador eles usam, pagamentos e receitas, se eles estão com a conta ativa de anúncio ativa no Facebook. Então aqui tem várias coisas, tá? Tem data comemorativa, ó. Então tem muitas coisas aqui nos comportamentos, tá? Tem o idioma que eu já mostrei, a educação, se as pessoas, qual ensino elas já completaram. Então isso aqui a gente consegue até observar aqui, ó. Então a maioria dessas pessoas, desse nosso público, tem ensino superior, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou classificar aqui o ensino superior. Então daqueles 2 milhões, olha quantas pessoas já caíram já. 1 milhão de pessoas já caíram já, entendeu? Então vou vir aqui, ó. Financeiro não tem nada a ver, mas eu tenho a renda da família, né, da pessoa, tal, patrimônio líquido. Então isso aqui é bem legal também, dá pra gente usar bastante. Aqui tem o trabalho que a pessoa exerce, né, tipo, tem diversas coisas. Eu nunca coloco nada, eu nunca segmento nada pro trabalho porque eu não divulgo produtos assim. Mas se você estiver divulgando um produto assim, dá pra você procurar os cargos aqui com certeza. Residência, casa com mais de uma família, residência com apenas uma família. Então isso aqui a gente não tem dados, né, para um produto de relacionamento, então eu não vou colocar nada. Aqui se as pessoas são pais, futuros pais, já tem filhos de 0 a 3 anos. Então aqui é mais para produtos voltados para pais, né? Tem muito tem produto de mãe empreendedora, né? Então é bem legal para pessoas que estão divulgando isso, esse tipo de produto, tá utilizando isso aqui também. Que a política dos Estados Unidos, eu nunca vi alguém colocar, né, ativar, porque é a política dos Estados Unidos, né? Então não tem nada a ver a política de lá com o brasileiro. Então eu nunca coloco nada aqui. Mas é a mesma coisa, isso varia de produto para produto, depende muito do produto que você quer divulgar, tá? Então os acontecimentos, ó, dá pra colocar aqui relacionamento à distância, novo relacionamento, né? Então eu poderia colocar isso aqui, mas no nosso caso, na verdade, pessoas que estejam solteiras à procura de um relacionamento e pessoas que querem melhorar o seu relacionamento, seu namoro, né? Então eu não vou colocar nada aqui não. Aqui dá para observar também a localização das pessoas. Ó, Manaus onde está com um público maior, né? Segmentado. Então a gente poderia estar colocando aqui. Eu também vou deixar para o Brasil inteiro aqui. Eu não vou segmentar por localização. Vou deixar para o país inteiro. Atividade. A gente pode observar a atividade aqui. Então, curtida nas páginas, nos últimos 30 dias, comentários, publicações, né? Então a gente tem tudo isso aqui. Então vocês podem ver que a gente tem todas as ferramentas para estar criando o nosso público o mais segmentado possível, tá? Aqui não precisa ser só 4, né, de 4 a 5 interesses, quanto mais melhor, tá? Porque a gente consegue segmentar bem o nosso público, tá bom? Então aqui, ó, aqui a gente tem o que ela usa, né, o aparelho que ela usa para verificar o dispositivo, para ver o anúncio. Então aqui desktop, ó, iPhone, Android, isso a gente poderia estar também com certeza colocando no nosso anúncio. Se eu vou anunciar para mobile, por exemplo, eu sempre coloco Android, porque é onde as pessoas mais me encontram, tá? Então fica uma dica aí.
Então aqui também, se você já tem uma página grande, já com bastante seguidores, bastante curtidas na página, dá pra você colocar aqui pessoas conectadas à sua página, tá? Eu vou procurar mais interesses aqui. Deixa eu pensar. Não, mentira. Eu vou fazer o seguinte agora. Agora que eu já segmentei ele bem aqui, eu vou colocar pessoas interessadas em homens. E aqui, ó, vai mudar com certeza o nosso número. Mas eu não sei porque nos últimos dias o Facebook tem estado bugado quando eu seleciono isso aqui, tá? Então quando eu seleciono essa opção aqui, ele fica carregando, carregando, carregando. Carrega e não tipo, fica toda hora tentando atualizar e não atualiza. Mas ele coloca essa segmentação sim. Vai cair aí para mais ou menos uns de 700 mil a 1 milhão mais ou menos. E é aí que eu acho que começa a ficar interessante, tá? Um público bem segmentado, específico, fica entre 350 mil a 1 milhão, tá? De pessoas. Então, 700 mil já está dentro dos conformes. Eu acredito que seja um público bem segmentado, né? Porque de 1 bilhão de pessoas do Facebook, tá? A gente está segmentando apenas para menos de 1 milhão, tá bom? Então, esse é o público ideal para você começar a divulgar o seu produto. Só que tem o seguinte, quanto mais segmentado, melhor, porque você tem mais certeza daquele público. Por isso que é tão importante você conhecer o público que você vai divulgar o produto, tá? Porque se você colocar, por algum motivo, um erro aqui nos interesses, na segmentação, tá? Você vai segmentar o seu público errado. Você não vai colocar o seu anúncio para o seu público-alvo, para o seu público que vai comprar, tá? Então é muito importante você conhecer. E aí eu te dou uma dica. Você chega lá no seu produtor, né, no produtor do produto que você está divulgando, se você é um afiliado, ou se você mesmo é um produtor, você chega lá, você tem que saber bem. Se você é o produtor, você tem que saber exatamente o público que você vai divulgar. E se você é um afiliado, você chega no produtor do produto que você está divulgando e pede o avatar do público, tá? Você chega lá e fala, ô cara, me vê por favor o avatar do público do produto X, que eu vou subir uma campanha no Facebook. Ele vai lá e te passa tudo certinho já, tudo o que você tem que fazer, toda a segmentação correta e o público fica certinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Assim que eu consigo campanhas incríveis, tá? Tem muito mais coisa nessa ferramenta aqui do Audience Insights do que vocês podem imaginar, tá? Eu aconselho que vocês entrem, metam as caras, tá? E quanto mais fizer, melhor. Quanto mais a gente praticar, melhor a gente fica. Então eu recomendo que vocês venham dar uma olhada nessa ferramenta, que com certeza, segmentando seu público corretamente, você vai vender, tá bom? Eu vou passar a última coisa só. Quando a gente termina de segmentar o nosso público, a gente vem aqui, ó, em salvar, tá? Opa, aqui ó, a gente vem em salvar como. E aqui ó, olha quantos públicos eu tenho. Eu tenho bastante público, tá? E aqui eu coloco o nome relacionamento. Já clico em salvar. Seu público relacionamento foi salvo. Então já tá lá prontinho para subir campanha com ele já. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem em prática isso aqui, tá? E bom, se inscreva no canal, por favor. Se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que está louco para anunciar no Facebook e não consegue, por mais que ele já tenha anunciado, não consegue conversão. Isso aqui é a ferramenta que vai vender para você, tá? Então, compartilhe lá com ele. É isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e fui!